nós, Senhor. Meus amados filhos e filhas, hoje a liturgia nos propõe essa dimensão da vida de Cristo. O Senhor Jesus é Rei, Ele reina, Ele é o Rei escolhido pelo Pai. Ele é o Rei que Deus então quis para reinar sobre o seu reino. Na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Daniel. O profeta Daniel que tem uma visão. E o que Daniel vê? Ele vê entre as nuvens do céu, vindo um como filho de homem. Essa expressão na Sagrada Escritura, filho de homem, filho da consolação, filho de Bartimeu, essa expressão indica que aquela pessoa pertence àquilo que se diz dela. Ou seja, então, é o filho de homem, é um humano. Mas esse filho de homem, ele tem algo de especial, porque ele é conduzido à presença de Deus. E o próprio Deus dá a este filho de homem poder, glória, realeza. Todos os povos, nações e línguas servem este filho de homem, e ele terá um reino que não será dissolvido. Há aqui uma profecia, amados irmãos e irmãs. Há aqui algo que a palavra de Deus aponta para um futuro. E essa profecia aponta para Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo assumiu na sua vida pública, este título de Filho do Homem. E hoje nós ouvimos na própria Sagrada Escritura ele falar que é Rei. Ele sim é este Rei, escolhido por Deus. Mas como é o reino de Jesus? Como é o seu reinado? E aí nós vamos escutar esse lindo diálogo de Pilatos e Jesus. Que diálogo profundo, que diálogo que nos ensina. E o que Jesus nos ensina diante do questionamento de Pilatos? Você é rei, Jesus? Estão te entregando para mim. Que história é essa? Você é rei? E Jesus dá uma resposta que deve sempre nos acompanhar e entendermos o que Jesus espera de nós. O Senhor responde: o meu reino não é deste mundo. Sim, Jesus é Rei do universo. Jesus é Senhor de todas as coisas. Mas o seu reino não é como o reino dos homens. O seu reino não tem categorias humanas. O seu reino não é como o Império Romano, não é como o Império Grego, não foi como as outras monarquias. O seu reino não é daqui. O seu reino não é deste mundo. Porque o reinado de Cristo, antes de ter uma base aqui, neste mundo, nestas categorias humanas, o reinado de Cristo é no coração do homem. Aí acontece o reino de Deus. Aí acontece o reinado de Jesus Cristo.
no coração que se converte, no coração que aceita a verdade que ele veio testemunhar. Jesus se torna Rei do universo, Rei de todas as coisas, quando ele reina no coração da humanidade. O reino de Deus não vem por força política. O reino de Deus não vem por estratégias humanas. O reino de Deus vem pela nossa conversão. Jesus será Rei do universo quando ele reinar no nosso interior. Jesus será Rei do universo quando nós somos transformados, quando a nossa mentalidade aceita, acolhe a sua verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda o coração do homem. E nós vemos que na história da humanidade, quando se quis se implantar um reinado de Deus sobre categorias humanas, falhou. Olhemos para a nossa história, olhemos no momento da cristandade, aonde se tentou naquele período da história impor que todos fossem cristãos, que todos... Não deu certo. Porque enquanto Cristo não reina no coração do homem, enquanto não há conversão, enquanto nós não mudamos a nossa vida nas categorias do reino que liberta, no reino da justiça, no reino do amor, o que está fora também não vai mudar. O reino de Deus é o reino da justiça, mas se a justiça não parte das ações humanas, ela não atinge o que está fora. O reino de Deus é um reino do amor, da caridade, mas se essa caridade não parte das nossas atitudes, a caridade não vai acontecer fora. Jesus é Rei quando o seu reinado se estabelece antes de tudo na nossa vida, na nossa história. Quando realmente nós acolhemos este Senhor. É o que o livro do Apocalipse nos diz. Ele é o soberano, Jesus que nos ama. E por amor, o que Ele fez? Seu sangue nos libertou do pecado. Fez de nós um reino, sacerdotes para Deus, para seu Deus e Pai. Movido pelo amor, Cristo derramou o seu sangue e nos libertou do pecado. Aí está a condição para Cristo reinar na nossa vida. Quando nós acolhemos o seu chamado, quando nós acolhemos o seu evangelho e nos deixamos ser transformados por ele. Enquanto não houver conversão do coração, também terá essa barreira para Cristo reinar. Enquanto nós vamos fazendo tantas coisas passageiras, os nossos reis, às vezes o dinheiro, o poder, tantas situações, o Senhor Jesus não vai reinar. É necessário então deixar que Ele entre e reine aqui dentro, no coração, para que aí sim a transformação da humanidade, a transformação da sociedade aconteça.
que o Espírito Santo nos ajude, que Ele traga, antes de tudo, para a nossa vida, para as nossas atitudes, para o nosso modo de entender a vida, que Ele traga o reinado de Cristo, a conversão do nosso coração, para que aí sim Jesus seja Senhor e Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos